Estimados estudantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Professor Gustavo. Na videoaula de hoje, vamos trabalhar o conteúdo referente ao tecido epitelial. O tecido epitelial apresenta as suas origens embriológicas de todos os três folhetos, ou seja, ectoderma, mesoderma e endoderma. Portanto, os três folhetos embrionários são responsáveis por originar os epitélios do nosso corpo. Observamos agora os epitélios provenientes do folheto embrionário denominado de ectoderma, bem como os epitélios provenientes do mesoderma e os epitélios provenientes do endoderma. Características do tecido epitelial. Primeira característica do tecido epitelial: as células que compõem os nossos epitélios são células justapostas, ou seja, são células que estão uma colada à outra, como podemos observar nessa representação, que as células do epitélio estão grudadas umas às outras, ou seja, as células epiteliais são células justapostas. Uma vez que as células são justapostas, estas vão apresentar pouca matriz extracelular. Não há espaço para que haja a presença de matriz extracelular. Terceira característica do epitélio é que o epitélio é um tecido avascular, ou seja, um tecido que não possui vasos sanguíneos. Se não possui vasos sanguíneos, da onde vem a nutrição para o epitélio? A nutrição dos epitélios se dá ou ocorre através de difusão de moléculas e gases que estão presentes no tecido conjuntivo localizado logo abaixo do epitélio. Então, o tecido conjuntivo que está abaixo do epitélio apresenta vasos sanguíneos e esses nutrientes conseguem se difundir do conjuntivo e alcançar o epitélio. Quarta característica do tecido epitelial: este está apoiado sobre o tecido conjuntivo. Portanto, observamos células epiteliais e logo abaixo do epitélio o tecido conjuntivo, onde o epitélio está apoiado. Entendemos como lâmina basal uma camada de moléculas que está localizada abaixo do epitélio. Entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo subjacente, há uma delgada lâmina de moléculas chamada de lâmina basal. Então, observamos aqui o epitélio e abaixo do epitélio uma camadinha de moléculas denominada de lâmina basal. A lâmina basal é sintetizada pelas próprias células epiteliais. Então, essas moléculas que constituem a lâmina basal são moléculas provenientes das células epiteliais. As células epiteliais sintetizam essas moléculas presentes na lâmina basal. O principal componente da lâmina basal é o colágeno tipo 4, as glicoproteínas e proteoglicanos. A lâmina basal tem como função formar uma barreira que limita ou controla a troca de macromoléculas
entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo. Portanto, falando numa linguagem simplista, atua como se fosse um filtro, né? Controlando a troca de macromoléculas entre o epitélio e o conjuntivo. Podemos afirmar também que a lâmina basal é responsável por promover a adesão, a união entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo que está abaixo do epitélio. A lâmina basal serve como um caminho e suporte para a migração de células. Então, células, por exemplo, de defesa que precisam alcançar o epitélio para reparar uma lesão do epitélio, precisam cruzar, precisam atravessar a lâmina basal. Portanto, a lâmina basal é um caminho para a migração de células. Lâmina basal versus membrana basal. O termo membrana basal costuma ser utilizado para indicar uma camada amorfa situada entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo. A membrana basal é uma estrutura que pode ser visualizada no microscópio de luz. Ao contrário da lâmina basal, que é uma estrutura observada somente à luz do microscópio eletrônico de transmissão. Então, lâmina basal é uma estrutura visualizada somente através do microscópio óptico, ao passo que a membrana basal às vezes é observada no microscópio de luz. E isso vai depender da técnica de coloração utilizada. Então, em resumo, lâmina basal, camada de moléculas situadas entre o epitélio e o conjuntivo, observada somente no microscópio eletrônico. Quando eu tenho a junção da lâmina basal mais a presença de estruturas amorfas, eu consigo, às vezes, observar algo semelhante à lâmina basal, mas que não chamamos de lâmina basal, chamamos de membrana basal. Então, membrana basal pode ser observada no microscópio de luz. Então, há uma diferença entre essas duas estruturas, lâmina basal e membrana basal. Aqui estamos observando duas imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Na primeira imagem, observamos uma célula epitelial. Logo abaixo do epitélio, a presença do conjuntivo. E essa camada aqui grifada representa a lâmina basal, camada de moléculas existente entre o epitélio e o conjuntivo. Na imagem ao lado, mais uma vez, uma célula epitelial, o tecido conjuntivo, dá para observar aqui a presença das fibras colágenas no tecido conjuntivo, e entre o conjuntivo e o epitélio, a presença da camada de moléculas que denominamos de lâmina basal. Nessa imagem de microscopia de luz, uma imagem do epitélio dos túbulos conseguimos observar células epiteliais, conseguimos observar tecido conjuntivo, e essa camadinha corada na cor rosa representa a estrutura que chamamos de membrana basal, que nada mais é do que a lâmina basal mais a presença de outras estruturas amorfas.
Observamos nessa imagem que esses túbulos foram cortados no plano transversal. Agora, evidenciamos dois túbulos. Entre os túbulos, a presença de conjuntivo. Entre o epitélio do túbulo e o tecido conjuntivo, a presença da lâmina basal, aqui grifada pelas setas. A lâmina basal, mais uma vez, é uma camada de moléculas composta pelas moléculas da lâmina basal mais moléculas amorfas. Principais funções do tecido epitelial. As principais funções do tecido epitelial são revestimento e secreção. Também podemos afirmar que o tecido epitelial exerce a função de proteção, exerce a função de absorção e exerce a função de percepção de estímulos. Quanto à função de revestimento, o epitélio reveste as superfícies externas do corpo, como exemplo, a camada externa da pele, a epiderme, é uma camada de tecido epitelial. O epitélio também reveste as estruturas internas do nosso corpo. Então, a camada interna das vias urinárias é revestida por epitélio. A camada interna dos vasos, o endotélio, é uma camada de tecido epitelial. Todo o revestimento interno das vias respiratórias é formada por tecido epitelial. O epitélio das vias digestivas é formado de tecido epitelial. E o epitélio interno que reveste os órgãos abdominais, que na anatomia chamamos de peritônio, também é composto por tecido epitelial. Quanto à função de secreção, as glândulas do nosso corpo são formadas de tecido epitelial. As glândulas secretam uma série de moléculas como componentes do muco, hormônios e enzimas, entre outras, e a partir das células epiteliais glandulares. Quanto à função de secreção, as glândulas do nosso corpo são constituídas de tecido epitelial. Existem glândulas responsáveis por secretar hormônios, glândulas essas chamadas de endócrinas, e existem glândulas responsáveis por secretar alguma substância, como, por exemplo, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas. Quanto à função de proteção, o epitélio é responsável, por exemplo, por proteger o nosso corpo da ação do frio, da ação do calor, protege o nosso corpo de eventos, de impactos mecânicos, protege o nosso corpo de agentes químicos. O epitélio externo lá da pele protege o corpo contra a entrada de micro-organismos, bactérias, fungos que possam adentrar o nosso corpo. O epitélio, portanto, tem a função de proteção dos tecidos subjacentes contra abrasões e lesões, proteção contra atrito. Locais onde o epitélio exerce essa função de proteção contra atrito. Existe um epitélio que reveste os pulmões, que chamamos de pleura. Existe o epitélio que reveste
os órgãos abdominais, que chamamos de peritônio, e existe um epitélio que reveste o nosso coração. Esses 3 epitélios aqui citados têm a função de evitar o atrito dos órgãos, permitindo assim que os órgãos se movimentem dentro das cavidades sem a presença de atrito. Absorção de íons e moléculas, onde temos epitélios que absorvem íons e moléculas. Por exemplo, lá no intestino delgado, o epitélio é responsável por fazer a absorção dos nutrientes ingeridos. E no rim temos também epitélio com a função de absorção quinta e última função do tecido epitelial. O tecido epitelial exerce a função de percepção de estímulos. O epitélio respiratório é responsável por captar os odores presentes no ar. Uma região específica da nossa cavidade nasal apresenta esse epitélio especializado para captar estímulos. No epitélio que reveste a língua, existem várias papilas gustativas, e essas papilas gustativas são responsáveis pela percepção de estímulos. Exemplo, papilas adaptadas a perceber o amargo dos alimentos, o azedo, o salgado e o doce. Então, existem epitélios no nosso corpo que têm a função de percepção de estímulos. Falaremos agora sobre a superfície das células epiteliais. Posso utilizar o termo superfície para mostrar a superfície de uma célula, mas alguns autores utilizam sinônimos que têm a mesma função, que têm o mesmo significado. Então, tem autores que, ao invés de chamar de superfície, chamam de porção. Tem autores que, ao invés de chamar de superfície, chamam de polo. E tem autores que, ao invés de chamar de superfície, chamam de domínio. Portanto, uma célula epitelial vai apresentar uma superfície apical. A superfície apical é aquela que está voltada para o lúmen de um órgão. Lúmen é o espaço interno de um órgão oco. Por exemplo, dentro do estômago tem uma parte oca que chamamos de lúmen ou luz do órgão. Então, a superfície apical está voltada para o lúmen de um órgão ou para uma superfície livre. Por exemplo, as células da pele, a superfície apical das células da pele estão direcionadas para uma superfície livre. A superfície basal de uma célula epitelial, basal porque a superfície está na base, a superfície basal está voltada para o tecido conjuntivo. Vimos anteriormente que todo o epitélio está apoiado no tecido conjuntivo. E a superfície lateral de uma célula epitelial está voltada para a célula adjacente. Então aqui nós temos 3 células, superfície lateral voltada para a célula adjacente, superfície lateral voltada para a célula adjacente. Quanto à polaridade da célula, cada superfície celular vai apresentar uma característica bioquímica específica que definem
a polaridade funcional das superfícies celulares. Vamos dar um exemplo disso. A superfície apical do epitélio do intestino delgado tem como funcionalidade absorver partículas, pois o epitélio do intestino delgado é responsável por absorver os nutrientes presentes na nossa alimentação. A superfície apical do epitélio respiratório tem uma função, que é mover partículas, empurrar o muco presente na superfície das vias aéreas para fora, empurrar o muco em direção da faringe. Portanto, polaridade da célula nada mais é do que cada região de uma célula epitelial vai exercer uma determinada função específica. Próximo tópico: especializações da superfície das células epiteliais. Então, começamos falando da superfície lateral de uma célula epitelial. Na superfície lateral de uma célula epitelial, nós encontramos ultraestruturas que são responsáveis por juntar uma célula epitelial a outra. Essas ultraestruturas recebem a denominação de junções de adesão. As junções de adesão fornecem adesão e união entre as células epiteliais. Então aqui nós vemos no domínio lateral, na superfície lateral dessa célula, a presença de uma estrutura chamada zônula de adesão, e também observamos na superfície lateral da célula uma outra ultraestrutura chamada de desmossomos. Então, tanto a zônula de adesão quanto o desmossomos é responsável por unir, juntar uma célula epitelial a outra. No domínio lateral, próximo aqui da superfície apical da célula, encontramos uma outra estrutura que chamamos de junções de oclusão. As junções de oclusão, ou zônula de oclusão, está localizada próxima da região apical e a função é fechar, vedar o espaço intercelular, formando assim uma barreira para a passagem de material no espaço entre uma célula epitelial e outra. Por exemplo, um patógeno que está aqui no lúmen do órgão não consegue descer pelo espaço entre uma célula e outra, pois existe uma outra estrutura denominada de zônula de oclusão, ocluindo, fechando a passagem entre uma célula epitelial e outra. Continuamos falando da superfície lateral. Na superfície lateral das células epiteliais, encontramos as chamadas junções comunicantes ou junções GAP. Como o próprio nome está indicando, as junções comunicantes são aquelas responsáveis por comunicar uma célula a outra, possibilitam a comunicação de uma célula a outra, fazendo assim com que as células trabalhem de maneira coordenada. Um exemplo: você acabou de se alimentar, comeu uma fruta, essa fruta desceu
pela via digestiva, alcançou o estômago. Alcançou o estômago e parou numa determinada região do estômago. Alcançou uma determinada região do estômago e é através daquele local aonde o alimento parou, as células daquele local conseguem sinalizar para as demais células do estômago que algo está ali dentro, fazendo com que todas as células do epitélio do estômago comecem a produzir o ácido e as enzimas que vão atuar na digestão química desse alimento. Então há uma certa comunicação entre as células do nosso epitélio que ocorre através das junções comunicantes. No domínio basal das células epiteliais, vamos encontrar junções de adesão, e essas junções de adesão que estão na superfície basal do epitélio recebem o nome de hemidesmossomos. Hemidesmossomos são responsáveis por promover a fixação das células epiteliais à lâmina basal. No domínio apical, na superfície apical das células epiteliais, vamos encontrar ultraestruturas que apresentam como função aumentar a área de superfície ou mover partículas. Essas estruturas são as microvilosidades, os estereocílios e os cílios, que veremos na sequência de forma detalhada. Começamos então falando das microvilosidades. As microvilosidades são ultraestruturas que prolongam o citoplasma da célula, apresentam um formato de pequenos dedinhos, aumentando assim a superfície de absorção da célula. Em outras palavras, microvilosidades são pequenos dedinhos que se projetam na superfície apical, e a função das microvilosidades é aumentar a área de contato para promover uma maior absorção nas células. Encontramos microvilosidades, por exemplo, na superfície apical das células do nosso intestino delgado. Observamos aqui na esquerda a imagem de um microscópio, observamos a imagem do epitélio do intestino delgado através da luz de um microscópio eletrônico de varredura, onde é possível observar a presença de várias microvilosidades que estão aumentando a superfície de contato do domínio apical das células. As microvilosidades podem ser visualizadas no microscópio óptico. Quando estas são observadas no microscópio óptico, recebem o nome de borda estriada ou borda em escova. Portanto, numa imagem de médio aumento e numa imagem de grande aumento, observamos na superfície apical do epitélio a presença das microvilosidades que na microscopia de luz denominamos de borda em escova ou borda estriada.
Essa é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Observamos duas células epiteliais nesse campo visual. Observamos aqui a presença de uma microvilosidade. Observamos a presença nessa região de uma zônula de oclusão que está próximo da superfície apical. Observamos uma zônula de adesão e um desmossomos. Essas regiões mais eletrondensas aqui, zônula de adesão e desmossomos, são estruturas que têm a função de grudar, de unir uma célula epitelial à outra. Vamos falar agora dos cílios, que são estruturas encontradas na superfície apical, por exemplo, lá do epitélio respiratório. Os cílios são prolongamentos dotados de motilidade, dotados de movimentação, encontrados na superfície de alguns tipos de células epiteliais, como, por exemplo, lá no epitélio respiratório e lá no epitélio das tubas uterinas. Então, observamos aqui no epitélio das vias aéreas, ou melhor, no epitélio traqueal, na superfície apical das células do epitélio traqueal, a presença de cílios. Imagem de médio aumento e aqui na imagem de grande aumento. É claro, a presença de cílios. Essas estruturas estão sendo apontadas ali pelas setas. A função dos cílios é mover partículas. O muco produzido pelas células epiteliais tem que sair de dentro da traqueia e sai em direção da faringe. Portanto, esses cílios se movimentam empurrando o muco em direção da faringe. Ao observarmos um cílio cortado transversalmente, verificamos que este é formado internamente por estruturas que chamamos de microtúbulos. E os microtúbulos são as estruturas que são responsáveis pela movimentação dos cílios. Então, cada cílio é composto por um conjunto de 9 microtúbulos localizados na periferia e 9 pares de microtúbulos na periferia e um par de microtúbulo situado de forma central. E esse par central é denominado de axonema. Então, esses microtúbulos são os responsáveis pela movimentação dos cílios. Essa configuração de microtúbulos chamamos de configuração denominada padrão mais 2. 9 por fora, 2 por dentro. É possível observar os microtúbulos em imagens de microscopia de transmissão como esta. Corte transversal, mostrando a presença dos microtúbulos, 9 pares por fora e um par por dentro. Aqui um corte longitudinal, também evidenciamos a presença de microtúbulos dentro dos cílios. Estereocílios são estruturas encontradas na superfície apical de algumas células, por exemplo, das células do epitélio do epidídimo. Para quem não sabe, o epidídimo é um enovelado de túbulos localizado na superfície posterior dos testículos. Então, os estereocílios são prolongamentos longos e imóveis. É bom lembrar que eles são imóveis, diferente dos cílios que são móveis. Então, são prolongamentos imóveis
que na verdade são microvilosidades longas e ramificadas. Então aqui tem um esqueminha mostrando os estereocílios, que são microvilosidades longas e ramificadas. Os estereocílios aumentam a área de superfície da célula, facilitando a movimentação de moléculas para dentro e para fora das células. Então, como eu já comentei, a existência de estereocílios no epitélio do epidídimo e a presença de estereocílios no epitélio sensorial da orelha interna, ou seja, lá no órgão de corte. Aqui uma imagem de microscopia de luz, mostrando a presença dos estereocílios lá no epitélio do epidídimo. Muito bem, os epitélios são classificados, ou melhor, são diferenciados em epitélios de revestimento e epitélios glandulares. Então há uma diferenciação didática aí de epitélio que reveste e epitélio que forma, que compõe as nossas glândulas. Os epitélios de revestimento estão localizados em folhetos que cobrem a superfície externa do corpo, aqui no caso a epiderme, ou revestem as cavidades internas. Nesse caso, temos um epitélio aqui revestindo toda a cavidade abdominal, que chamamos na anatomia de peritônio, e existe um epitélio aqui revestindo o estômago, existe um epitélio revestindo internamente os vasos sanguíneos. Então, os epitélios de revestimento revestem as superfícies internas e externas do corpo ou de órgãos. Já os epitélios glandulares são constituídos por células especializadas na atividade de secreção de alguma substância ou secreção de hormônios. Aonde encontramos epitélios glandulares? No pâncreas, na suprarrenal, nas glândulas sebáceas, nas glândulas salivares, nas glândulas mamárias, nas glândulas sudoríparas. Então aqui estão alguns exemplos de locais do corpo onde encontramos epitélios glandulares. Próximo tópico, classificação do epitélio de revestimento. Então eu classifico o epitélio de revestimento observando, levando em consideração dois fatores. Então, para classificar o epitélio de revestimento, eu devo levar em consideração o número de camadas de células e o formato das células. Primeiro, vamos observar a característica referente ao número de camadas de células. Então, veja bem, quando um epitélio apresenta somente uma única camada de célula, esse epitélio é classificado como sendo um epitélio simples. Ao passo que, se o epitélio de revestimento apresentar duas ou mais camadas de células, esse epitélio é classificado como sendo um epitélio estratificado. Epitélio pseudoestratificado. O epitélio pseudoestratificado, ele é constituído por uma única camada de células e essas células apresentam diferentes alturas.
Então veja só, essa célula aqui está mais alta que essa outra célula aqui. Então o epitélio pseudoestratificado, as células têm diferentes alturas e os núcleos ocupam diferentes posições. Veja que esse núcleo aqui está mais baixo que esse outro. Dessa forma, ao olhar um epitélio pseudoestratificado, ele parece ser um epitélio estratificado, porque os núcleos estão em diferentes posições, mas na verdade só há uma única camada de células. Parece ser um epitélio estratificado, mas não é. É um epitélio simples que parece ser estratificado. Um epitélio simples que parece ser estratificado, chamamos de epitélio pseudoestratificado. Então, o fato de o núcleo ocupar diferentes posições na célula faz com que esse tecido aparente ser constituído por mais de uma camada de células, mas não é. Agora vamos observar na classificação de epitélio de revestimento o formato das células que estão na superfície. O formato das células que estão na superfície é utilizado também na classificação dos epitélios de revestimento. Então observamos aqui um epitélio simples, aonde a célula tem uma largura maior do que a altura. Quando a célula tem a largura maior do que a altura, ela parece uma lajota. Se ela tem um formato de uma lajota, de um pavimento, a célula é chamada de pavimentosa. Na imagem abaixo, observamos um epitélio estratificado e o que nos interessa é saber a característica da camada superficial desse epitélio. Então, ao observarmos a camada de células que está na superfície desse epitélio, observamos que essas células têm uma largura maior do que a altura. Então, esse também é um epitélio pavimentoso. Então, aqui embaixo a célula tem um formato cúbico e aqui em cima a célula tem um formato pavimentoso. O que nos interessa na classificação é saber a característica do formato das células que estão na superfície. Células cuboides. As células cuboides são aquelas que se assemelham a um cubo. Ou seja, quando a largura, a profundidade e a altura são equivalentes. Então, uma célula que tem largura, profundidade e altura equivalente é uma célula com um formato cuboide. Epitélio prismático, colunar ou cilíndrico. Tem 3 denominações para uma mesma característica. Quando a célula tem a altura, quando a altura da célula excede a largura, essa célula é uma célula com formato colunar ou com um formato cilíndrico. Eu prefiro chamar de colunar, que fica mais fácil, tá? Mas eu posso usar prismático, posso usar cilíndrico, posso usar colunar. Então observamos aqui, ó, que a altura dessa célula excede a sua largura. Então, se a altura exceder a largura, essa célula é uma célula colunar. Aqui a mesma coisa, ó. As células são colunares, as células da superfície são colunares. Lembrando que eu tenho que ver a característica da superfície, aqui embaixo não me interessa. Então, esse é o epitélio chamado de colunar. Epitélio de transição.
o epitélio de transição é um epitélio estratificado no qual o formato das células da camada mais superficial varia de acordo com o estado de distensão ou relaxamento do órgão. Isso é encontrado, por exemplo, no epitélio interno da bexiga urinária. Então, quando a bexiga está vazia, as células são frequentemente globosas. Quando a bexiga está cheia, tem muita urina dentro da bexiga, a urina comprime o epitélio e as células vão apresentar um formato achatado, um formato mais delgado, mais fininho. Então, o epitélio de transição é encontrado na bexiga urinária. Aqui uma imagem, né, do epitélio da bexiga, ó. Uma bexiga vazia, as células têm um formato mais globoso, e aqui um epitélio da bexiga, onde a bexiga estava cheia, a gente observa que as células do epitélio agora estão com um formato achatado, com um formato pavimentoso. Aqui temos uma imagem de um epitélio, que é o epitélio externo dos pulmões, ou seja, a pleura pulmonar, e observamos que a pleura é composta por um epitélio simples pavimentoso. Nestas imagens, observamos o revestimento do ovário. Ao observar o revestimento do ovário, percebemos que é um epitélio simples cúbico. Aqui o epitélio que compõe o plexo corioide lá dos ventrículos encefálicos também é classificado como sendo um epitélio simples cúbico. Agora temos uma imagem de um epitélio colunar ou prismático ou cilíndrico, onde há uma única camada de células. Então, epitélio simples colunar. Uma imagem mostrando o epitélio de revestimento do esôfago, onde vimos várias camadas de células. Então, se é um epitélio com várias camadas, é um epitélio estratificado. Temos que observar a célula que está na superfície. Então, um epitélio estratificado pavimentoso. Muito bem. Passamos agora a falar dos epitélios glandulares. Os epitélios glandulares são constituídos por células especializadas na atividade de secreção. Os epitélios glandulares são os epitélios das nossas glândulas. Assim, temos glândulas com uma única célula, que são as chamadas glândulas unicelulares, e temos células que apresentam temos glândulas que apresentam mais de uma célula, glândulas essas chamadas de multicelulares. Na imagem de microscopia de luz, observamos aqui 3 células caliciformes. As células caliciformes são um exemplo de glândula unicelular. Então, existem células caliciformes nos intestinos e nas vias aéreas. Dentro dessa estrutura aqui esbranquiçada, há a presença de um muco, que é produzido pela célula ou pela glândula unicelular, e posteriormente esse muco é eliminado no lúmen do órgão.
Quanto às glândulas multicelulares, as glândulas multicelulares são classificadas em exócrinas, que são aquelas responsáveis por produzir uma secreção, por exemplo, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, as glândulas salivares. Glândulas endócrinas são aquelas que produzem hormônio, exemplo, glândula tireoide, glândula suprarrenal. E glândulas anfícrinas ou mistas. As anfícrinas ou mistas são aquelas que têm atividade endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Por exemplo, pâncreas produz hormônio, produz secreção, produz o hormônio insulina, o hormônio glucagon e produz o suco pancreático. Então, o pâncreas é uma glândula anfícrina. As outras glândulas anfícrinas do corpo, testículos e ovários. Então, pâncreas, testículos e ovários são glândulas anfícrinas, glândulas mistas. Quanto ao processo de formação das glândulas, esse processo de formação das glândulas se dá no período embrionário e tudo começa com uma proliferação do epitélio em direção ao tecido conjuntivo, como observamos neste local. Aqui dá para ver que o epitélio já proliferou-se de forma ampla em direção ao conjuntivo. E na segunda etapa de formação de uma glândula, podemos observar a presença de um ducto excretor. Se há a presença de um ducto excretor, essa glândula vai ser uma glândula exócrina. Agora, outras glândulas, a região que formaria o ducto excretor é absorvida e não observamos mais a presença de um ducto excretor. Então, quando não há a presença de um ducto excretor, a glândula é uma glândula endócrina, uma glândula que produz hormônio. Então, glândula endócrina descarrega o hormônio na corrente sanguínea. Glândula exócrina descarrega a sua secreção para uma superfície livre ou dentro de um lúmen de um órgão. Falaremos agora dos tipos de glândulas endócrinas. Começamos falando das glândulas endócrinas cordonais. Numa glândula endócrina cordonal, as células produtoras de hormônio formam cordões que se entrelaçam entre os capilares sanguíneos. Já numa glândula endócrina folicular, as células secretoras formam vesículas, formam um saquinho, formam uma vesícula. A diferença entre elas, além da disposição das células secretoras, a glândula vesicular, a glândula folicular acumula uma grande quantidade de secreção aqui na luz da vesícula. Isso aqui ocorre na glândula tireoide. Então a glândula tireoide tem um folículo, tem uma vesícula, e dentro dessa vesícula vai ficar armazenada os hormônios tiroidianos em grande quantidade. Nas glândulas endócrinas cordonais, estas apresentam pequenas quantidades de secreção no seu citoplasma. Então não há um reservatório para armazenar grande quantidade de hormônio. Então o hormônio é armazenado no citoplasma da célula em pequena quantidade e é, enfim, é liberado
aos poucos aí na corrente sanguínea. Exemplo de glândula cordonal, as glândulas adrenais, as glândulas suprarrenais, as glândulas paratireoides, são exemplos de glândulas endócrinas cordonais. Falaremos agora das glândulas exócrinas. Uma glândula exócrina, como eu já comentei, vai produzir uma secreção que vai ser jogada para fora do corpo ou vai ser jogada para dentro do lúmen de algum órgão. Uma glândula exócrina, ela vai apresentar um ducto excretor para escoar a secreção e vai apresentar uma região, um local, uma porção da célula que vai produzir essa secreção. Então, observamos aqui a porção secretora e o ducto excretor. Classificação das glândulas exócrinas. Para classificar as glândulas exócrinas, eu devo observar duas características. Eu devo observar o ducto excretor, que aqui está em azul escuro, e a porção secretora, que está em azul claro. Então, para fazer a classificação, eu tenho que observar o ducto excretor e a porção secretora. Então, vamos à classificação. Classificação das glândulas exócrinas, observando as características do ducto excretor. Veja que eu tenho aqui a presença de somente um ducto excretor. Se a glândula exócrina tem só um ducto excretor, é uma glândula simples. Ó, simples, 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 simples. Quando a glândula exócrina apresenta ductos excretores ramificados, esta glândula é uma glândula composta. Então aqui, ó, ductos excretores ramificados, demonstrando que estas glândulas são compostas. Agora vamos observar as características da porção secretora. Nas imagens, a porção secretora está em verde. Glândulas tubulares. Quando a porção secretora tem um formato de tubo, tubular, formato de tubo. Glândulas enoveladas, cuja a porção secretora tem um formato enrolado, tem um formato enovelado. Enovelado quer dizer um formato enrolado. Glândula acinosa ou alveolar é quando a porção secretora apresenta um formato esférico, um formato arredondado. Os alvéolos lá do pulmão, os alvéolos são estruturas arredondadas. Então, uma glândula alveolar tem a sua porção secretora com um formato redondinho, com um formato esférico. Aqui nós temos uma imagem mostrando diferentes padrões encontrados nas glândulas exócrinas. Então, aqui uma glândula tubulosa, porção secretora com um formato tubular e um único ducto excretor. Então, uma tubulosa simples. Aqui, uma glândula com uma porção secretora tubulosa e um único ducto. Tubulosa simples ramificada. Aqui a porção secretora é enovelada, tem formato de tubo, mas é enovelada, e um único ducto, tubulosa simples
enovelada. Aqui, porção secretora com um formato alveolar. Então é uma glândula alveolar simples, só um tubo e vários raminhos aqui. Acinosa ou alveolar simples ramificado. Então, existem vários padrões a serem observados aqui na classificação das glândulas exócrinas. Agora, vamos falar da classificação das glândulas exócrinas quando nós observamos o modo pelo qual os produtos de secreção deixam a célula. Então, uma glândula de uma célula exócrina, ela vai produzir alguma coisa. E dependendo de como essa secreção sai de dentro da célula, eu classifico a célula como merócrina, apócrina ou holócrina. Vamos demonstrar de forma detalhada como é a classificação de cada uma delas. Então, lembrando que nessa classificação vamos observar o modo pelo qual os produtos de secreção deixam a célula. Então, numa glândula holócrina, o produto da secreção deixa a célula e, ao deixar a célula, essa célula é destruída. As células precisam se quebrar, se destruir para o produto de secreção ser liberado. Exemplo disso, a glândula sebácea. A glândula sebácea, ela precisa se destruir para liberar o sebo. Glândula merócrina. Como o produto da secreção é liberado numa glândula merócrina, o conteúdo é liberado e a célula se mantém intacta. Um exemplo são as glândulas sudoríparas. O suor é eliminado pela glândula, mas as células se mantêm intactas. E por fim, as glândulas apócrinas liberam o conteúdo e, junto com o conteúdo liberado pela glândula, saem fragmentos celulares. Um exemplo de glândula apócrina são as glândulas mamárias. Muito obrigado pela atenção de todos. Se gostou da aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima videoaula. Um forte abraço do professor Gustavo Cura. Até a próxima.